Olá, eu sou a nutricionista Karina Souza e hoje o nosso assunto é sobre carboidrato e emagrecimento. Será que o carboidrato é mesmo o vilão do emagrecimento? Será que a gente tem que excluir ele, né, nessa fase, nesse processo de emagrecimento? E a resposta é não, né? O carboidrato é super importante para a nossa vida, né? Ele é o principal substrato de energia para o nosso corpo todo e é essencial para o nosso cérebro, né, para ele funcionar bem, para a gente ter atenção, concentração. E outra questão relacionada ao carboidrato é que ele tem uma relação muito forte com a serotonina. E a serotonina, né, ela é super importante para a gente manter aí o nosso bem-estar, né, um ânimo a mais na nossa vida. E o carboidrato, ele aumenta um pouco esses níveis de serotonina, né? Então, quando a gente está muito em busca de carboidrato, provavelmente a gente também está precisando elevar os níveis de serotonina, tá? Então, não pode excluir carboidrato, né, da nossa vida, da nossa dieta. Ele não é o nosso inimigo, né? A gente, na verdade, tem que fazer boas escolhas, ver quais os alimentos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o índice glicêmico e a carga glicêmica. Então, assim, a gente tem que escolher, saber escolher esses alimentos, né, que tem aí de médio a baixo índice glicêmico e carga glicêmica. Pensar na qualidade, né, mas a quantidade também, ela é super importante, né, essa relação quantidade e qualidade faz a gente viver uma vida mais equilibrada, mais tranquila, sem ficar preocupando muito com as quantidades de carboidrato que você vai consumir no dia. Então, manter esse índice glicêmico ou a carga glicêmica dos alimentos, né, de médio a baixo na nossa refeição, ajuda, né, a gente prevenir doenças crônicas não transmissíveis, né, e a síndrome metabólica. Então, vamos lá. O índice glicêmico, na verdade, ele é a capacidade, né, é um número da capacidade do carboidrato a elevar a glicemia, tá? Então, eles têm um padrão que normalmente é a glicose e, por exemplo, a glicose é 100 e quanto desse carboidrato vai atingir essa glicemia, né? Se vai ser 100, se vai ser 70, 60, 40. Então, esse é o índice glicêmico do carboidrato. E o que é importante, né? A gente não consumir os alimentos altos de índice glicêmico, porque quanto mais essa glicose, né, está alta no nosso sangue, mais estimula a insulina, e a insulina, ela estimula, né, algumas vias aí da produção de gordura. Então a gente não quer isso, né? Nós temos como exemplo os doces, né, o açúcar, que tem esse alto índice glicêmico, porque ele vai gerar aí um pico, né? Ele vai ser muito mais rápido essa glicemia no nosso sangue. E a gente precisa manter isso um pouco mais lento, tá? E quais a classificação, né, do índice glicêmico? Para a glicose, né, como padrão aí, que é 100, a gente coloca que acima de 70 é alto, de 56 a 69 é médio e abaixo de 55 é baixo, tá? Então isso a gente vê em tabelas, né, ou na internet você procura. E a carga glicêmica, que eu acho que na verdade é mais importante do que o índice glicêmico, a carga glicêmica ela vê a quantidade desse alimento, essa porção que você vai comer desse alimento e a qualidade do carboidrato, né? Então, a carga glicêmica vai, sim, ver o índice glicêmico do alimento. Se ele for alto, né, já vai ficar essa carga glicêmica um pouco mais alta. Mas a quantidade que você vai consumir dele, né, importa também, porque aí vai diminuir bastante essa carga glicêmica. Por exemplo, você vai fazer um bolo e esse bolo vai ter açúcar, né? Pode ser o açúcar demerara, o açúcar que você quiser, mas vai ter o açúcar. Então, o açúcar, ele tem o índice glicêmico alto. Mas aí, em vez de você colocar, por exemplo, uma farinha de trigo, que também já tem esse índice glicêmico mais elevado, a gente coloca uma outra farinha para substituir, né? Que tenha um índice glicêmico um pouco mais baixo, como a farinha de amêndoas, uma farinha de coco. Então, a junção, né, desse bolo todo
vai ficar uma carga glicêmica mais baixa. E também essa quantidade que você for comer, você vai comer uma fatia e 2 fatias, é diferente de você comer o bolo todo, né? Então essa carga glicêmica dessa fatia sua vai diminuir ainda mais. Qual que é a classificação, né, da carga glicêmica? A carga glicêmica baixa é menor que 10, tá? O valor. E a carga glicêmica alta é maior que 20. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Eu separei 3 alimentos pra gente olhar, um baixo, médio e alto, tá? Então a aveia, né, o farelo de aveia, numa porção de 4 gramas, ele tem um índice glicêmico baixo, de 28, e a carga glicêmica também super baixa, 1, tá? Então, esse é um bom alimento, né, um bom carboidrato. Um médio, o arroz cozido, arroz polido cozido, tá? Ele possui um médio índice glicêmico no valor de 57 e a sua carga glicêmica também é média, 18. Já tá quase no limite ali dos 20, né? Mas o que importa é que ela é média, tá? E numa porção de 150 gramas desse arroz, isso é importante. E o pão francês, né? Uma unidade de 50 gramas, uma unidade pequena, né? Ela tem um alto índice glicêmico. O índice glicêmico do pão francês é 70. Mas olha só, a carga glicêmica do pão francês nessa porção de 50 gramas é média. É 14 a carga glicêmica do pão, né? Então, mas pra gente pensar, o pão. Então, um pão tem um índice glicêmico alto, mas a carga glicêmica é média. Então, ok, né? Se a gente complementar aí com outros alimentos legais, dá pra comer. Dá pra fazer um bom lanche, né? Uma proteína, uma gordura. Mas, se você comer 2 pães, vai aumentar a porção, né? Então, vai ser 50 vezes 2, 100. 100 gramas de pão francês, aí já vai aumentar o índice glicêmico 70 vezes a quantidade de carboidrato disponível, que vai dar 40 gramas de carboidrato disponível na porção de 100 gramas de pão francês. Então vai dar uma carga glicêmica de 28. E essa carga glicêmica de 28, ela é considerada alta. Mas só os alimentos, né, processados, cheios de farinha, que tem esse índice glicêmico alto? Não. A melancia, ela tem um índice glicêmico alto, de 72. Mas a gente vai ver a carga glicêmica dela é baixíssima, é 4. Então, por quê? Né? Porque quando faz o índice glicêmico, vê uma quantidade de carboidrato, né, da melancia toda. E se você for comer uma porção, né, uma fatia aí considerável de melancia, não vai atingir esse índice glicêmico, não vai fazer um resultado tão forte na sua glicemia, entendeu? Uma porção vai ter muito pouca quantidade de carboidrato disponível naquela porção, então isso diminui a carga glicêmica. Então, para finalizar, né, quais os alimentos então que eu posso comer? Assim, a gente tem uma tabela, é um pouco complexo esse assunto, você tem que ver com o seu nutricionista, né, mais certinho. Existem várias tabelas, mas de forma geral, né, legumes, verduras, frutas, grãos integrais, o feijão também, né, o leite também possui de médio a baixo aí a carga glicêmica, tá? Então, os alimentos naturais, né? O que a gente deveria comer, que são os carboidratos de fácil acesso, né? Que a gente tem e que é de médio a baixa carga glicêmica. Mesmo que o seu índice glicêmico seja alto, a quantidade que você vai comer dele, que não é uma quantidade muito grande, assim a gente espera, a carga glicêmica dele vai então estar média, né? Então já vai balancear. Então, com a refeição,
você vai equilibrar isso tudo, né? Você não pode botar duas coisas com alto índice glicêmico, né? Você vai botar uma coisa com alto índice glicêmico e a outra mais baixa para contrabalancear. São basicamente os alimentos ricos em fibras, que tem amido resistente, frutanos. Então essas questões diminuem a carga glicêmica, tá? Porque o que é importante é o carboidrato disponível. E já os carboidratos que tem açúcar, né, que tem muito açúcar refinado, farinhas refinadas, isso aumenta, então, o índice glicêmico, a carga glicêmica. Então é isso, né? Resumindo tudo, o que a gente deve consumir, né, de carboidrato, alimentos com um controle maior aí da carga glicêmica dos alimentos, tá? Incluir na sua alimentação legumes cozidos, integrais, verduras, frutas, né? Que vão aí ajudar nessa carga glicêmica da sua refeição. Espero que vocês tenham gostado, deixe aqui comentários, curiosidades, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilha com os amigos, que isso vai me ajudar bastante. E deixe as dúvidas que vocês tiverem aqui embaixo ou assuntos que você tem interesse também sobre emagrecimento, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar sobre a low carb, tá bom? Tchauzinho!